O governo brasileiro mandou 4 expedições militares para destruir uma cidade no sertão da Bahia. 4. A primeira voltou em fuga. A segunda voltou destroçada. A terceira foi um massacre, do lado errado. E quando a quarta finalmente entrou em Canudos, não deixou pedra sobre pedra, não deixou documento, não deixou testemunha viva se podia evitar. Mais de 15.000 pessoas morreram num intervalo de menos de um ano, num conflito que o próprio Estado brasileiro tratou durante décadas como se nunca tivesse acontecido. Você provavelmente estudou a proclamação da República na escola. Aposto que ninguém te contou direito o que a República fez logo depois. Canudos não surgiu do nada. Ela foi construída tijolo por tijolo, literalmente, no meio do sertão baiano, às margens do rio Vaza Barris, numa região que o poder público ignorava completamente. Quem a fundou foi Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, um homem que percorreu o Nordeste durante anos pregando, construindo igrejas e cemitérios em comunidades abandonadas pelo Estado e pela Igreja Oficial. Ele não era louco. Era letrado, tinha estudado, conhecia direito canônico, e a população do sertão o seguia, porque ele fazia algo simples que ninguém mais fazia. Aparecia, ficava e trabalhava junto com as pessoas. A figura do beato errante era comum no Nordeste do século XIX. O que Conselheiro fez de diferente foi parar de andar. Em 1893, ele se estabeleceu definitivamente numa fazenda abandonada chamada Canudos, e a comunidade começou a crescer de um jeito que assustou todo mundo que tinha terra e poder naquela região. No auge, Canudos tinha entre 20 e 30 mil habitantes, sendo a segunda maior cidade da Bahia, atrás apenas de Salvador. Pensa nisso por um segundo. Uma cidade construída por retirantes, ex-escravizados, índios, camponeses sem terra, cresceu tanto e tão rápido que superou cidades inteiras com décadas de história. Esse crescimento não era casual, era sintomático. Aquelas pessoas iam para Canudos porque em Canudos havia comida, havia trabalho, havia uma estrutura comunitária que dividia o que tinha. A terra não pertencia a ninguém individualmente. A produção era coletiva. Num Brasil recém-saído da escravidão e que acabara de trocar o imperador por uma república controlada por coronéis e latifundiários, aquilo era explosivo. A Igreja Católica Oficial desconfiava de Conselheiro há anos. O clero regular via nele um concorrente, um homem que mobilizava multidões sem precisar de batina nem de bênção episcopal. Em 1882, o bispo de São Salvador da Bahia chegou a pedir ao governo imperial que o prendesse. O pedido não foi atendido, mas o olhar sobre ele nunca mais foi o mesmo. Quando a República chegou em 1889, Conselheiro não comemorou. Ele via na separação entre igreja e Estado, no casamento civil obrigatório e no registro civil dos nascimentos, uma afronta à ordem cristã que defendia. E dizia isso em público nos seus sermões, sem esconder. Num país onde a República ainda precisava se legitimar, um líder popular que a rejeitava abertamente, no meio de uma região pobre e explosiva, era tratado como ameaça direta, independente se ele pegou em armas ou não. O estopim imediato da guerra foi banal, quase ridículo perto do que veio depois. Em 1896, um comerciante de Juazeiro vendeu madeira para Canudos e depois se recusou a entregar. Canudos mandou buscar. A polícia baiana interpretou isso como levante armado e mandou uma força para reprimir. Essa força foi derrotada. E aí o Brasil republicano decidiu que ia acabar com aquilo de uma vez. A primeira expedição saiu de Salvador, em novembro de 1896, com 104 soldados, confiante de que aquilo seria resolvido em dias. Voltou sem o comandante e com metade dos homens. A segunda expedição veio com quase 600 soldados, artilharia, e a certeza de que desta vez seria diferente. Foi derrotada numa emboscada no caminho antes mesmo de chegar em Canudos. O comandante, Major Febrônio de Brito, retrenou às pressas. A notícia se espalhou pelo país e o constrangimento tomou conta do governo federal. Aquela não era mais uma questão baiana. A terceira expedição foi a que ficou mais conhecida pelo desastre. O coronel Moreira César, um militar famoso por sua brutalidade,
foi escolhido justamente porque sua fama de impiedoso era considerada uma vantagem. Chegou ao sertão com quase 1.300 homens, canhões, metralhadoras. Atacou Canudos frontalmente. Foi recebido com resistência feroz de um povo que conhecia cada pedra daquele terreno, sofreu baixas pesadas e Moreira César morreu em combate. O que restou da expedição fugiu em debandada, deixando para trás armamentos que os jagunços recolheram e usaram depois. Quando a notícia chegou ao Rio de Janeiro, o impacto foi enorme. A imprensa entrou em colapso narrativo. Jornais monarquistas insinuaram que aquilo era uma conspiração para derrubar a República. Rui Barbosa escreveu sobre o perigo que Canudos representava. O pânico político foi maior do que qualquer análise fria dos fatos permitiria. A quarta expedição foi uma operação de guerra total. Mais de 8.000 soldados, vindos de vários estados, com artilharia pesada, sob o comando do general Arthur Oscar. O cerco durou meses. Canudos não se rendeu. Os jagunços escavaram trincheiras, reaproveitaram munição inimiga, resistiram com faca, pau e oração. Mulheres lutaram. Crianças ajudavam a recolher cartuchos. Idosos não saíram. A rendição simplesmente não estava no vocabulário daquela comunidade. O exército começou a usar canhões diretamente sobre casas habitadas. Abriu caminhos detonando paredes. E mesmo assim, levou semanas para tomar o último quarteirão. Quando Canudos caiu, em outubro de 1897, o que o exército encontrou eram basicamente velhos, crianças e feridos. A maioria dos combatentes tinha morrido. Antônio Conselheiro havia morrido antes do fim, de disenteria, e seu corpo foi desenterrado, decapitado, e a cabeça foi levada para Salvador como troféu. As casas foram demolidas. O governo mandou destruir registros. Euclides da Cunha, que estava lá como correspondente do jornal O Estado de S. Paulo voltou de Canudos com anotações que nenhum redator de jornal queria publicar integralmente. Demorou 2 anos para transformar aquilo num livro. O livro se chamou Os Sertões, e até hoje é uma das obras mais importantes já escritas sobre o Brasil, justamente porque Euclides foi lá querendo confirmar que os jagunços eram bárbaros e voltou convencido de que a barbárie estava do outro lado. Existe um detalhe sobre Canudos que raramente aparece quando o assunto é discutido superficialmente. A represa de Cocorobó, construída décadas depois, inundou o local onde a cidade ficava. Canudos está literalmente embaixo d'água. Em períodos de seca severa, quando o nível do reservatório cai, as ruínas aparecem. Paredes, pedaços de estrutura, fragmentos do que foi a segunda maior cidade da Bahia emergem do fundo. É uma imagem que diz mais sobre o que o Brasil fez com aquela memória do que qualquer discurso oficial conseguiria. A cultura do sertão que Canudos representava era antiga, densa, completamente diferente do Brasil que a República queria construir. O catolicismo popular do Nordeste do século XIX misturava fé com resistência, devoção com identidade coletiva. Os romeiros que seguiam Conselheiro não iam atrás de milagres, iam atrás de pertencimento, de um lugar onde suas vidas tivessem valor concreto. A festa, a reza, o trabalho coletivo, a divisão do alimento, tudo isso formava uma teia cultural que não dependia de aprovação do Estado, da igreja oficial ou dos coronéis locais. E exatamente por isso, precisava ser destruída na lógica de quem governava. O que o Brasil fez em Canudos foi um massacre com respaldo jurídico, narrativo e militar. E o mais perturbador não é que aconteceu, é que funcionou por muito tempo. Por décadas, Canudos foi tratada nos livros didáticos como um episódio de fanatismo religioso, controlado pelo governo legítimo. Só a persistência de pesquisadores, escritores e comunidades do próprio sertão foi reconstruindo a versão que faz mais sentido com os fatos. Hoje a data de 5 de outubro, quando Canudos caiu definitivamente, é reconhecida no estado da Bahia. Há monumentos, há museu, mas o reconhecimento federal ainda é tímido perto da dimensão do que aconteceu. A história de Canudos não terminou em 1897. Ela continua sendo disputada. E talvez seja isso que torna ela tão incômoda até hoje. Porque se você olha com honestidade para o que o Estado brasileiro fez naquele sertão, você precisa fazer perguntas sobre o que esse mesmo Estado fez depois e antes.
E o que ainda faz com populações pobres, periféricas, religiosas e organizadas que ousam existir fora do roteiro permitido. Se você chegou até aqui, quero te perguntar uma coisa. E não precisa ser resposta de uma linha. Pode escrever o quanto quiser nos comentários. Alguém da sua família tem raízes no Nordeste? Você já ouviu histórias em casa sobre essa época, sobre esse tipo de comunidade, sobre fé e resistência no sertão? Conta pra gente. Esse canal existe porque histórias como a de Canudos não podem ficar só nos livros acadêmicos que quase ninguém lê. Elas precisam circular, ser faladas, ser lembradas por pessoas reais. E se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Não por obrigação, mas porque se esse vídeo te disse algo que você não sabia, tem muito mais vindo por aí. Cada vídeo aqui é construído com pesquisa séria e vontade real de contar o Brasil que ficou escondido. Você faz parte disso quando fica, quando comenta, quando manda para alguém. Tem alguma história ou evento que você acha que o Brasil precisa conhecer melhor? Deixa nos comentários. A próxima pauta pode vir de você.